Vamos iniciar mais essa aula do nosso curso preparatório para o exame Network Mais. Hoje nós estamos na aula 3, no módulo 3. Vamos falar sobre cabos de fibra ótica. Ainda falando de meios físicos, esse módulo vai ser todo sobre isso. E especificamente essa aula sobre cabos de fibra ótica, tá bem? Vamos abordar todos os assuntos que são importantes para você saber, chegando no curso, não vai ser pego de surpresa, porque nessa nossa aula vamos abordar tudo que é mais importante, é claro, sobre o cabo de fibra ótica, sobre essa tecnologia, tá bem? Temos aqui um cabo, né? Você já deve ter visto, provavelmente a internet da sua casa é com esse cabo de fibra ótica, então ele tem mais ou menos esse design. O cabo de fibra ótica, ele tem muitos conectores. Infelizmente, é mais difícil de memorizar, diferentemente do cabo coaxial, do cabo par trançado. O cabo de fibra ótica vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Para a gente poder memorizar todos eles. Mas a gente vai conversar aqui, vai entender as diferenças, os prós e os contras de cada um deles. E no final da aula você vai conhecer um pouco melhor sobre isso para estar preparado para o teste. Temos aqui um cabo, né, de fibra ótica. Vamos falar sobre os prós e contras, tá bem? O cabo de fibra ótica, ele é um cabo de alta velocidade. Hoje em dia, todas as redes, na maioria dos países, já estão utilizando fibra ótica. Ele é um cabo que proporciona alta velocidade, então ele tem tudo em um. Ele proporciona também a possibilidade de longas distâncias de alcance e ele trabalha de uma maneira diferente, né? A gente falou sobre o cabo coaxial, que era de cobre, a gente falou do par trançado, mas esse, que é o cabo fibra ótica, ele usa luz ao invés de sinais elétricos, como por exemplo no par trançado. Então ele usa luz e por ser feito de fibra de vidro ou plástico, né, ele conduz a luz e ele tem essa camada protetora e ele tem essa proteção contra danos e interferências. Isso é um dos prós do cabo de fibra ótica, né? Ele não sofre distorções de sinal, como a gente tinha falado que o cabo coaxial, por exemplo, se você utilizar algum aparelho muito perto, ele pode sofrer essa MI, que é interferência eletromagnética, ou RFI, que é interferência de frequência de rádio. Isso não acontece com cabo de fibra ótica. Outra coisa, outro pró dele é que ele pode transmitir até 40 quilômetros. Então ele tem uma capacidade de muita distância. Quais são os contras? Também nem tudo é só pró, né? Ele também tem os contras, e nós vamos falar aqui um pouco, que é a dificuldade de instalação, um pouco mais difícil também. É um pouco mais caro também, então você tem que levar isso em consideração. Não para o exame, mas para a vida mesmo, porque o nosso curso ele não é feito apenas para você saber passar na certificação. É claro que eu resumo muito, mas a ideia aqui é que você seja um profissional também capaz de trabalhar num cenário de vida real, tá? Então não é apenas para você passar. E se você for fazer um planejamento de uma rede, é importante que você saiba que o cabo de par trançado comparado com o cabo de fibra ótica, nem sempre o cabo de fibra ótica vai ganhar. Você tem que levar em consideração também, muitas vezes, o preço, e o cabo de fibra ótica é mais caro. E é um pouquinho mais difícil de fazer troubleshooting, na verdade, os equipamentos utilizados para fazer o troubleshooting são mais caros, tá bem? E é um pouquinho mais difícil de identificar da onde vem o problema, né? Então é difícil fazer o troubleshooting do cabo de fibra ótica. Esses são os contras, mas pronto, para tudo tem uma solução e eu creio que o cabo de fibra ótica tem muito mais prós do que contras. Então hoje a maioria das redes utiliza já o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica tem esses dois tipos, tem o single mode, que é o SM, que é o monomodo, desculpa. Tem algumas diferenças, né? Você vê aqui que esse aqui é um single mode. A gente vai falar agora. Ele é um núcleo muito fino, então ele tem cerca de 9 micrômetros de diâmetro. Para você ter uma ideia, um fio de cabelo é 50 micrômetros, por exemplo. Então ele é muito fininho, então ele se torna um cabo bem compacto, porque ele é bem fininho. Ele permite apenas um feixe de luz, viaje diretamente pelo núcleo e depois você vai entender o porquê que é importante saber isso. Longas distâncias, ele é ideal, até centenas de quilômetros, alta velocidade, então um excelente tipo de cabo de fibra ótica.
Por isso que ele é usado em backbones. A gente já estudou sobre backbones, né? Você já conhece o termo. É usado em conexões de longa distância e redes metropolitanas, né? MAN, que é Metropolitan Area Network. A gente já viu esse tipo de topologia, esse tipo de rede. Temos também o multimode, que é o MM. A diferença é que ele tem um núcleo mais largo, então ele tem entre 50 micrômetro e 62,5 micrômetros de diâmetro, o que visivelmente não parece tão diferente, mas se você pudesse pegar um microscópio, você veria que tem uma enorme diferença, tá? O que deixa o cabo um pouquinho maior. Ele permite que múltiplos feixes de luz viajem ao mesmo tempo, refletindo dentro do núcleo. E a gente também vai entender isso depois, porque que é importante. Esse já é utilizado para curtas distâncias, se comparado com o single mode, que é para longa distância. Então, essas coisas que você tem que saber, essa diferença entre o single mode, multimode, um tem um núcleo mais fino, outro núcleo mais largo, um é para curta distância, o outro é para longa distância. Pode cair no teste uma pergunta assim. Vamos supor, você tem uma rede que você já decidiu que vai ser utilizado um cabo de fibra ótica, mas é para uma longa distância. Que tipo de cabo que você usaria? Aí vai ter lá, letra A, single mode, letra B, multimode. E aí você certamente usaria o single mode nesse caso, porque para longa distância tem que ser single mode. Então tem que saber essas diferenças, tá bem? Voltando aqui, o multimode, né, multimode, ele é apenas para curta distância, então até 2 quilômetros, dependendo do tipo do cabo multimode, né, da categoria, porque estamos aqui falando de uma categoria, né? É usado em redes locais em LAN. Então, tenha isso em mente, porque se cair uma pergunta dessa no exame, você já sabe. Para utilizar em LAN, é melhor um multimode. Para utilizar em MAN, é melhor um single mode, tá bem? O single mode é mais fino, o multimode mais grosso, mais robusto, e assim você vai ter bastante conhecimento para chegar na hora da prova e não perder um ponto numa pergunta que pode ocorrer, tá bem? Sobre cabos. Agora vamos falar de conectores de fibra ótica. Fibra ótica tem muitos tipos de conectores. É importante a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que são eles, conhecê-los, porque pode também cair uma pergunta dessa na prova. Vamos falar um pouquinho sobre o conector ST, que é o Straight Tip, ou em português, ponta reta. É esse conector aqui. Você pode ver que ele tem esse tipo de sistema, né, de travamento, de giro e trava, que é o Bayonet Twist Lock. Esse é muito parecido, na verdade é igual, né, vamos dizer assim, com o BNC, que a gente já viu, utilizado no Twisted Pair. O BNC, ele é um tipo de conector que você encaixa e gira, e ele até às vezes faz um barulhinho, né, de encaixe. Você percebe que aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ele tem um encaixezinho. Quando entra aqui o ferrolhozinho, ele vem até aqui e encaixa. Que você vê melhor, tá vendo? Ele vem e encaixa. Isso dá uma estabilidade muito grande para o cabo, tá? E também uma facilidade de instalação e de manutenção do cabo. Então ele é compatível com monomodo, com multimodo, ele é compatível com os dois tipos de fibra ótica, mas geralmente é encontrado no single mode, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora do conector SC, ele é mais utilizado hoje em dia. Possivelmente a sua rede na sua casa é utilizado um tipo desse conector, tá? Estamos agora falando do conector, tá, pessoal? Então é só essa pontinha aqui, essa pontinha verde, essa pontinha azul, que é feito para encaixar. Então ele tem esse formato retangular, quadrado, tá? Completamente diferente desse conector ST, tá bem? Que é redondo, metálico, que usa esse sistema de giro. Esse não, esse só encaixa, né? Ele tem esse sistema aqui, ó, push-pull, que encaixa e travamento rápido. Então não tem necessidade de girar, tá bem? Também é compatível com monomodo, multimodo, fácil de conectar, desconectar, um encaixe rápido. Todos os conectores de fibra ótica são fáceis de conectar. Ele é mais compacto e eficiente que o ST. Comparado com o ST, com o conector ST, o Straight Tip, ele proporciona uma conexão firme e estável, minimizando perdas. Sem dúvida, é ainda melhor do que o Straight Tip, também o ST. Então,
vamos ter em mente esses 2 tipos de conectores, conectores ST, conector SC. Confunde um pouco as siglas, mas com um pouco de prática você vai memorizando as diferenças, vendo, imagens também, você vai memorizar a diferença entre os tipos de conectores. Vamos falar agora de uma categoria, não é exatamente de um tipo de conector, mas essa categoria engloba mais. Por exemplo, o LC e MTRJ, eles fazem parte da categoria SFF, que nós vamos falar agora, que são conectores Small Form Factor, tá. Então esses conectores são conectores pequenos, são conectores de pequeno formato, então eles são compactos, por isso que ele chama small, tá bem? E pronto, são alguns tipos que, por exemplo, o LC e o MTRJ. Você pode ver que ele é bem realmente pequeno, né, dá para perceber que ele é mais compacto. E qual é o benefício dele? Ele reduz o espaço ocupado nos painéis de controle. A gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês depois um painel de fibra ótica, tá bem? Então, ele reduz o tamanho ocupado, ele também tem um bom encaixe, ele até lembra um pouco o RJ45, né? Porque esse daqui, ele é um MTRJ, né? Então o MTRJ faz parte da categoria do SFF. Então, você pode ver que ele parece um pouco o RJ45, que é o par trançado. Ele tem até um estilo de encaixe parecido, tá? Ele lembra. Ele possui 2 núcleos de fibra, então ele é duplex, dentro de um único conector. Ele é compacto, é ideal para redes locais, também, essa é uma informação importante, e é fácil de conectar. Então não tem necessidade de alinhamento manual. Todos eles são fáceis de conectar, então esse também não deixa de ser fácil, ok? Bom, não tem muito mais para falar sobre essa categoria, sobre esse tipo, né, que é esse tipo de conector, que é o MTRJ, que significa Mechanical Transfer Register Jack. Não precisa saber o nome por inteiro, né, o nome completo dele, basta saber MTRJ. E se você tiver até uma forma de decorar mais fácil, utilizando alguma outra coisa, pode usar também. O importante é que você saiba as diferenças entre os conectores, tá? E os tipos de cabos. Toda aula, no final, a gente fala sobre os conectores. Então, pensa assim: você precisa saber sobre os cabos, a diferença entre os cabos, e você precisa saber os tipos de conectores. É isso que é divulgado pela CompTIA, que é o importante você saber, tá bem? Vamos passar já para o seguinte tipo de conector, que são os conectores SC. Esse SC, ele significa Subscriber Connector, mas só memorizando SC é suficiente. Ele é usado em monomodo, né, e multimodo, nos dois. Ele também tem esse mecanismo push-pull, então ele tem um encaixe e travamento fácil, pode ver aqui, que ele é mesmo bem fácil de encaixar. Então, comparado com o LC, que é esse aqui, ele é maior, né, mais robusto, e ele é popular em telecomunicações e data center. Então, para telefonia, para celular e data center, você vai ver geralmente o conector SC. É fácil de instalar, fácil de manter, tá? Ele tem baixa atenuação, que é ideal para longas distâncias. Então ele tem baixa perca, então é um ótimo tipo de conector também. Então, longas distâncias, popular em telecomunicações, em data center, fácil de manter, é compatível com monomodo, com multimodo, assim como o LC também, tá bem? Que é o próximo que a gente vai ver aqui agora. O LC, ele é mais fino. O LC você reconhece mais por esse flipzinho. Então, quando você vê esse tipo de flip aqui assim, você já pode reconhecer como um LC. Ele é fino também, então, comparado com o SC, que geralmente vai ser assim duplo, você vai conseguir reconhecer mais fácil. Sistema push-pull, fácil também de encaixar. Todos eles são fáceis, se você for ver. Muito usado em data centers, redes modernas. Então, é uma questão de escolha, mas realmente são todos muito bons. Compacto, né, até mais compacto do que o SC.
economiza espaço e a conexão é super confiável e de baixa perda também, assim como o SC. Ele tem baixa atenuação. Vamos falar agora um pouquinho do MPO. O MPO ele é bem mais fácil de você reconhecer do que os outros cabos. Como a gente viu, esse cabo é completamente diferente. Qual que são as características dele? Também ele é compatível monomodo, multimodo, altas velocidades, altíssima densidade de conexão, altíssimas taxas de transmissão. Então ele transmite 40, 100 GB, 400 GB. Então ele é ideal para data centers e backbones. Então já sabe, se cair alguma pergunta referente a desempenho para backbones data center, o MPO, né, o Multi-Fiber Push-On, que significa, ele realmente é o ideal, tá? Ele é caro, claro, são sensíveis, mas tem uma coisa que resolve esse problema. Então ele requer ferramentas específicas para limpeza e inspeção. É aí que a gente fala que custa caro o troubleshooting, a manutenção dos cabos de fibra óticas não é algo barato. Mas quando a gente fala aqui de data centers, de backbone, a gente está falando de empresas que realmente têm um orçamento muito alto e que precisam de uma performance muito alta e que para isso vai investir muito, especialmente nos cabos, que é um elemento tão importante. E quando você vê o conector MPIO, imediatamente você vai reconhecer, porque ele tem esse conector aqui que é completamente diferente dos demais. Ele tem um encaixe completamente diferente, bonitinho, né? E é um ótimo tipo de conector. Então ele proporciona essa alta transmissão, velocidade, confiabilidade. É caro, sim, mas vale a pena porque ele tem uma taxa de transmissão de 40 a 400 gigas, tá bem? Utilizado em data centers e backbone. Bom lembrar isso daí, tá bem? Vamos falar um pouquinho de polimento em cabo de fibra ótica. Calma, é fácil. Tem o APC, né, que é o Angled Physical Contact, e o UPC. Então, você tem que memorizar esses dois tipos de polimento. Eu vou explicar, vai ficar fácil o entendimento, tá? Tem muita gente que não entende isso, mas é uma coisa super fácil. Esse tipo de polimento, ele vai afetar o desempenho da conexão e a perda de retorno, né? Por quê? Porque ele tem uma reflexão do sinal. Então, dependendo da forma como o cabo é polido, a parte interior, ele pode refletir um pouquinho, tá bem? Então, o UPC, que é o Ultra Physical Contact, ele possui uma extremidade convexa e conectores geralmente azuis. Quando você vê conectores assim, ó, azul, que você já sabe que são geralmente UPC, né? Então, eles são usados em redes internet, telecomunicações, CATV, data centers, ok. APC, que é o Angled Physical Contact, ele possui uma extremidade angulada e os conectores geralmente são verdes. A gente viu ali que tinha um azul e um verde. Então, o UPC é melhor para conexões comuns, como redes de dados e internet, enquanto que o APC é ideal para telecomunicações e redes ópticas passivas, que é o PON, que são redes em que não precisa de um aparelho no meio para replicar esse sinal. Ele é uma rede que ela é passiva, tá bem? Pois reduz melhor a reflexão. E nós vamos entender. E uma coisa que é importante, eu até coloquei aqui, é que eles não são compatíveis entre si, pois a angulação do APC pode causar alto nível de perda, e aí seria até pior, de sinal ao ser conectado a um UPC. E agora você vai entender por quê. Como você pode ver, nós temos aqui um cabo, um conector APC ligado a um UPC. Então o APC é o verde. Ó. Você pode ver aqui que ele é polido diferente. Então você vê que o cabo azul, o UPC, ele é reto. Aqui, ó, ele é reto. Olha a pontinha dele como é reta. Enquanto que o verde, o APC, ele tem uma pontinha assim, ó. Ele, ele vem aqui, aí depois ele faz assim, depois ele faz assim, depois ele faz assim e assim. Então ele não vai encaixar, certo? Enquanto que o outro tem, ele é assim, percebe? Tem essa diferença. Então não é compatível entre eles, tá bem? E por que que é feito isso? Porque tem
uma melhor performance. Quando você pule desse jeito, você tem menos reflexão, por isso tem uma performance melhor. Você tem menos perda de retorno. Aqui, por exemplo, embaixo, agora sim, nós temos dois conectores, né, dois cabos com o mesmo tipo de polimento. Aqui nós temos os dois APCs juntos, então você pode ver que eles estão se encaixando muito bem. Aqui é uma imagem ampliada, porque como são pequeninos, né, então não dá para enxergar, teve que dar uma ampliada aqui. Então você vê como eles se encaixam perfeito. E aí sim, não ocorre perda, tá bem? Eles são compatíveis entre si. O APC é compatível com o APC, o UPC é com o UPC. O APC tem esse polimento num ângulo diferente, que dá uma redução na perda, ou no reflexo, que dá, consequentemente, uma melhor performance. Basicamente é isso que é APC e UPC. É isso que você precisa saber para o teste. Vamos falar agora um pouquinho sobre painel de distribuição. Isso é importante que você saiba, porque o painel de distribuição é onde ocorre toda a organização dos cabos de fibra ótica. O painel de distribuição tem a sigla FDP, que é Fiber Distribution Panel. Ele é utilizado para centralizar, para organizar. Aqui nós temos uma imagem, essa primeira imagem é de um painel. Tem vários tipos, tá? Esse é o mais comum, mas às vezes pode parecer uma gaveta, às vezes pode parecer um daqueles que você vê às vezes na rua, certo? Que ele é em pé, né? Ele é na vertical e quando você abre ele, ele parece até uma caixa de luz, mas tem aqui todos esses fios ligados nesse painel. Esse aqui também é um outro tipo de painel, esse que eu estou mencionando. Mas o FDP, que é o painel de distribuição, ele vai ser sempre assim, ele vai ter várias entradas aqui para os conectores e esses encaixes aqui para você colocar o fio e organizá-los, né? Você pode ver que os fios na segunda foto, que já tá, a segunda foto já é um FDP com os fios conectados, você pode ver que os fios passam por aqui, por esses encaixes, conforme a fila dele. Se ele está na primeira fila, ele passa aqui por esse primeiro encaixe. E pronto, assim facilita a manutenção e a expansão da rede. Protege as terminações, né? O que são as terminações? Os conectores contra danos. E pode conter adaptadores, acopladores e bandejas de emenda, que foi o que eu falei. Às vezes parece uma gaveta, às vezes parece uma caixa em que abre tipo uma tampa. E às vezes tem essas bandejas de emenda, às vezes tem adaptadores para você conectar tipos diferentes de cabos uns aos outros, quando compatíveis, é claro. Então é isso. Basicamente, isso é um painel de distribuição de fibra, de cabos de fibra ótica, um FDP, ok? E é isso. Nossa aula termina aqui. Hoje a gente conversou tudo sobre cabos de fibra ótica, tudo aquilo que é necessário você saber para chegar no certificado da Competia Network. Mais obrigado e até a próxima aula.